Fundos imobiliários high yield aí para você investir. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários high yield que estão oferecendo rentabilidade aí acima de 16,5% ao ano. É muito dividendo. Será que vale a pena investir nesses FIIs? Qual que é o risco aí embutido? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você tem FIIs high yield aí na sua carteira e qual a porcentagem aí do patrimônio que você investe neles. E a primeira coisa aqui que eu quero falar para você é para você perder esse preconceito aí com FIIs high yield. Muitas vezes a gente pensa em FIIs high yield, a gente logo pensa em HCTR11, DEVA11, nesses fundos imobiliários que estão sofrendo calotes financeiros. Eles são FIIs high yield sim, são mais arriscados, mas nem todos os fundos imobiliários high yield estão indo mal das pernas. Um exemplo disso é o próprio empreendedorismo. Você abrir aí um comércio é bastante arriscado. Você sai ali do seu emprego normal, CLT ou até mesmo concursado, para matar um leão por dia. Mas nem todas as empresas aí fecham as portas, mas tem muitas inclusive que são listadas aí na Bolsa de Valores para você investir. Então é preciso quebrar esse preconceito contra FIIs high yield. E eu vou te apresentar aqui 3 ótimas opções aí de FIIs high yield para você estudar e analisar e também ver o risco que você corre ao investir nesses FIIs. Mas chega de papo e eu já começo o vídeo aqui com o primeiro FII high yield, que é o RZAK11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 89,30, seu dividend yield 17,33% nos últimos 12 meses, P sobre VP 0,98, ou seja, apenas 2% abaixo do seu preço justo. Só a nível de comparação, o DEVA11 ele está com P sobre VP de 0,45, ou seja, muito desvalorizado, e é um FII high yield também. Então não são todos os FIIs high yield que estão sendo desvalorizados aí pelo mercado financeiro. Liquidez média diária de 2,24 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 16,59%. A gente vê que esse fundo imobiliário ele sofreu uma grande valorização aí da sua cotação no começo de 2022. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, ou melhor, desde que ele foi criado, reinvestindo os dividendos, você teria hoje neste FII R$ 1.437,08. Ele é um fundo aí da RISA, de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 1,20% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um total aí de 52 mil cotistas, o seu valor justo seria R$ 90,72 por cota, o seu último rendimento R$ 1,11 e ele tem um valor patrimonial de quase 800 milhões de reais. A gente vê que o rendimento que foi pago em março foi de R$ 1,16, e o próximo rendimento, agora que vai ser pago no dia 19 de abril, vai ser de R$ 1,11, o que corresponde a 1,24% de rentabilidade. O seu dividend yield atual é de 17,33%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 18,02%. E a gente vê que ele teve uma rentabilidade aqui maior lá em meados de 2022, no mês de junho, 1,84% aí de rentabilidade. Porém, no mês passado, em março, ele entregou aí 1,29% de rentabilidade e até agora, no mês de abril, 1,25% de rentabilidade. E a gente vê que há um zigue-zague aí também no pagamento de dividendos, sendo que ele ofereceu dividendos mais gordinhos, lá em 2022, em junho, R$ 1,80, e agora, ele vai entregar aí R$ 1,11. Comparando aqui a rentabilidade do RZAK11 em relação ao IFIX, desde que ele foi criado, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 41,92%,
contra 37,63% do IFIX. E a gente vê que este FII ele veio aumentando aqui o seu patrimônio líquido ao longo do tempo, né? E desde lá do começo de 2023 vem se mantendo aí praticamente estável aí o seu patrimônio. Abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2024, a gente vê que ele é gerido aí pela Risa e administrado pelo BTG Pactual. Ele começou aí suas atividades em dezembro de 2020 e o seu prazo, né, é indeterminado. E esse fundo imobiliário, ele cobra uma taxa de performance de 15% acima do CDI. E a sua carteira, 84%, né, é investida em CRIs e 15% em cotas de outros FIIs. E no relatório de fevereiro, né, o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 16,03%. E ele tem um total de 43 ativos aí na sua carteira de investimentos. E ele terminou em fevereiro gerando receitas aí de 11,2 milhões de reais, despesas de 851 mil reais. Ele gerou um resultado aí de 10,4 milhões de reais. Isso gerou um resultado por cota de R$ 1,19, rendimento distribuído por cota de R$ 1,16. Ou seja, ele distribuiu 97,9% de todo o seu lucro. E a gente vê que ele tem dois grandes indexadores, né? O IPCA, 53,3% e o CDI, 44,4%. Isso é legal ter essa divisão aí de indexador, não depender apenas de um indexador aí na carteira. E analisando aqui os indexadores, a gente vê que o IPCA, a taxa média aqui é de 10,24%, bem alta. O CDI, a taxa média de aquisição, foi de 4,51%. Então são taxas aí bem elevadas, o que justifica aí ser um FII high yield. Entrega aí um retorno maior, porém o risco também é maior. E aqui são todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe. A gente vê que as taxas de emissão são bem altas, 10,33%, 11%, 10,50%, são taxas aí bem arriscadas. E a gente vê também aqui o patrimônio líquido, a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI. Sendo que a maior concentração é 6,21%, depois 5,25% e daí vai baixando ali a concentração. Ou seja, ele não tem aí uma grande exposição ali em cada CRI, o que é muito bom porque diminui o risco. Já o segundo fundo imobiliário aí oferecendo mais de 16% aí de dividend yield é o Kivo 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 89,80. Dividend yield 16,70% nos últimos 12 meses. P sobre VP 0,99, ou seja, apenas 1% aí de desconto para você. Ele não está tão descontado aí no mercado financeiro. Liquidez média diária, R$272 mil por dia, Esse é um ponto de atenção aí que você tem que ter, Porque ele não tem aí um volume tão grande de negociação. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 26,96%. Analisando aqui a cotação desde que ele foi criado, em 2022, a gente vê que ele vem avançando aqui a sua cotação ao longo do tempo, tendo uma valorização aí bastante expressiva a partir ali do ano passado, abril ali do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 desde que ele foi criado, você teria hoje R$ 1.271,05 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo aí da Quilima de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 1,25% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um número aí bem reduzido, de cotistas, A gente está acostumado aí ver HGLG 11, 400 mil cotistas, o MXRF 11, e esse fundo imobiliário ele tem 5.120 cotistas. O seu valor justo seria R$ 91,16, o seu último rendimento R$ 1,05 e o seu valor patrimonial R$ 110 milhões. Esse também é um ponto de atenção, Ele não tem aí uma grande concentração aí
no seu valor patrimonial. Então você percebe aqui, né, todos os riscos aqui embutidos nesse fundo imobiliário. O seu dividend yield atual é de 16,70%, porém o seu dividend yield médio desde que ele foi criado é de 16,77%. E ele entregou uma rentabilidade aí bastante expressiva, né, bem grande, né, em maio de 2023, né, 1,99%, quase 2% aí de rentabilidade naquele mês. E agora em março ele entregou aí 1,16% de rentabilidade. E aqui ainda não tem o próximo rendimento, né, e quanto que vai ser essa rentabilidade aí do próximo rendimento. E a gente vê que ele entrega aqui dividendos também bem gordinhos aí para os seus cotistas, né? Sendo que lá em maio de 2023 ele pagou R$ 1,80 e agora, né, o seu último rendimento em março foi de R$ 1,05. Valor que foi pago agora, né, no dia 12 de abril. Comparando aqui a rentabilidade do Quivo 11 em relação ao IFIX nos últimos 2 anos, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX. 25,81%, né, contra 22,11% do IFIX. Porém, num período maior aí de 5 anos, né, o IFIX ele ganha aí do Quivo 11. E a gente consegue ver que o patrimônio aqui desse FII vem crescendo aqui também ao longo do tempo. Abrindo aqui o último relatório gerencial do Quivo 11, referente a fevereiro de 2024, a gente vê que ele é gerido aí pela Quilima. Ele teve sua data de início, né, em 3 de dezembro de 2021, ele cobra a taxa de administração aí de 1,15% e ele cobra uma taxa de performance de 10% do que exceder o IPCA mais 4,25%. Aqui está a carteira aqui de CRIs que esse fundo imobiliário ele investe e a gente vê que ele não tem aqui uma grande concentração aqui do patrimônio investido em cada CRI. A maior exposição é 5,17%, né? Isso diminui o risco aí na sua carteira de investimentos. Porém, ele tem uma taxa aqui de aquisição bem elevada, né? 11%, né? Outro aqui 11%, né? Então é um risco aqui bem grande aqui nesses CRIs. E esse é um dado interessante, né? Ele tem aqui 53% aqui do patrimônio investido em CRIs e 42% investido em caixa. E ele tem aqui 5% investido em cotas aqui de outros fundos imobiliários. E seus indexadores, 71% corresponde ao IPCA mais uma taxa aí de 9,75% e o CDI 29% mais uma taxa aí de 4,59%. E a maior exposição aqui desse FII por segmento, né, é o setor residencial, né, 35%, depois vem loteamento 16%, loteamento que é um segmento aí bem arriscado também de se investir. Depois vem seguido aqui de logístico, né, 14%, saúde 9%, e aí vai diminuindo aqui a concentração aqui por segmento, por setor. E a gente vê que em março de 2023 ele entregou R$ 1,25 aí para os seus cotistas, e agora foi diminuindo aqui, né, esse valor aí dos dividendos. Em janeiro e fevereiro, né, os dividendos foram de R$ 1,05, né, o que se explica também, né, porque a taxa Selic ela está caindo aí na economia e isso também puxa aí a rentabilidade e os dividendos aí de FIIs de papel para baixo. A gente vê que o fundo imobiliário ele gerou receitas aí de 2,5 milhões em fevereiro, ele teve despesas aí de R$ 148 mil, ele gerou um lucro líquido de 2,4 milhões de reais e ele distribuiu 2 milhões e 81 mil reais. E a distribuição por cota foi de R$ 1,05. E aqui são todos os CRIs que esse fundo imobiliário investe, onde você pode analisar aqui a localização, as taxas aqui de aquisição, garantias. Eu vou deixar esse relatório gerencial, os 3, aqui no primeiro comentário fixado para você baixar e ler com calma. E você investe em FIIs high yield ou você tem um receio? Mas sabe uma coisa que é bem tranquila? Investir aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor
para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos investimentos, então não perca tempo. Já o terceiro FII, porém não menos importante, é o CACR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 104,23, Dividend Yield 16,54% nos últimos 12 meses. P sobre VP 1,03, ou seja, 3% acima do seu preço justo. Liquidez média diária de 1,4 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 19,07%. Analisando aqui a sua cotação desde que ele foi criado, a gente vê que ele só vem se valorizando aqui ao longo do tempo. É até bonito aqui de ver a cotação deste FII. Se você tivesse investido R$1.000 desde que ele foi criado, você teria hoje neste FII R$ 2.157,97 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário aí da Cartesia de papel do segmento híbrido. Ele cobra uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem pouco mais aí de 20 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 101,01. O seu último rendimento, R$ 1,37, e ele tem um valor patrimonial de 386 milhões de reais. Também é um ponto de atenção aqui, né, esse valor patrimonial aqui desse FII. O seu Dividend Yield atual é de 16,54%, porém o seu Dividend Yield médio nos últimos 5 anos é maior ainda, 16,89%. E a gente vê que ele vem mantendo aqui até uma boa rentabilidade aqui, né, nos últimos anos. E ele vem entregando dividendos até de uma maneira bem previsível aqui ao longo do tempo, né? Sendo ali por volta de R$ 1,59, R$ 1,50, né, R$ 1,60, nessa média aí durante muito tempo que ele vem entregando esses valores. E o último rendimento, né, R$ 1,37. Agora, né, com a queda da Selic, pode ser que essa rentabilidade aí, esses rendimentos, né, mais gordinhos, eles possam diminuir aí para você. E esse último rendimento correspondeu a 1,31% de rentabilidade ao mês. Comparando aqui a rentabilidade do CACR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, né, nos últimos 2 anos, perdão, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 35,10% contra 22,11% do IFIX. Nos últimos 5 anos, né, apesar de ele não ter 5 anos, né, quase ter 5 anos, ele vem superando aqui e muito a rentabilidade do IFIX, né, 115,80% contra 37,63% do IFIX. E o patrimônio líquido desse FII também vem aumentando aqui ao longo do tempo, né? Isso é um ponto positivo aí também para você. Abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2024, a gente vê aqui algumas informações deste FII, né, sendo que o objetivo aqui é a aquisição de CRIs. A gestora é a Cartesia, ele é administrado pelo banco Deicoval, ele tem uma taxa aí de administração de 1% e 20% aí de taxa de performance, 20% sobre o que exceder 110% do CDI. E esse fundo imobiliário, ele gerou receitas aí de 6,8 milhões no mês, despesas de R$ 364 mil, gerando resultado regime de caixa de 6,4 milhões de reais, resultado regime de competência 7,7 milhões de reais e ele distribuiu 5,1 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu menos do que ele arrecadou e ele reteu em caixa um valor equivalente a 34 centavos por cota. Aqui a gente pode ver que quase 95% do patrimônio está investido em CRIs e 5,09% em caixa. E aqui a gente pode ver que ele tem CRIs aqui em todas as regiões aqui do Brasil. Os indexadores aí desses CRIs, 90% correspondem ao IPCA e o CDI representa 10% aí dos indexadores. E a taxa média aí de juros do IPCA é de 12,89%, do CDI 7% ao ano.
ou seja, taxas bem altinhas, né, o que justifica aí o risco. E aqui são todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe. E um dado interessante é que ele não tem uma grande exposição aqui da carteira em cada CRI. E aqui a gente pode ver aqui as taxas aqui como são bem altas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o VGHF11 e sua queda aí nos rendimentos. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.